Rádio SOS Guará. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Mas haja assunto. Olá, está no ar o programa SOS Guará. A Agência Nacional de Telecomunicações vem enfrentando uma guerra para tentar melhorar a qualidade dos serviços de telefonia móvel disponíveis no Brasil. O órgão já chegou a suspender a venda de novos chips de celular das operadoras TIM, Oi e Claro e exigiu que elas investissem na expansão da rede para atender a essa demanda crescente de usuários. Mas no dia a dia os serviços continuam de péssima qualidade. Uma das principais reclamações é a queda de chamadas. Para amenizar o problema, a Anatel propõe a unificação de chamada com intervalo de até 2 minutos, reduzindo os custos para o consumidor. Durante a terça-feira, o SOS Guará recebeu inúmeras ligações de usuários da operadora TIM, denunciando que o sistema estava fora de operação. O programa SOS Guará informa que todos os consumidores que foram lesados tiveram prejuízos financeiros pela interrupção dos serviços da TIM, podem processar a operadora de celular por danos materiais e terão direito a uma indenização. São Luís já tem mais de 1 milhão de habitantes, enfrenta graves problemas de segurança pública e carece urgentemente de um amplo programa de urbanização. Um retrato do descaso que tem vitimado a capital maranhense está no Coroadinho. A Avenida Brasil tem uma vala no meio da rua de onde jorra esgoto dia e noite, deixando a comunidade vulnerável às doenças, comprometendo o lazer das crianças e provocando acidentes de trânsito. Bairro Coroadinho, Avenida Brasil, também conhecida como Rua João da Brama. A situação dos moradores daqui está caótica. Tudo por conta dessa imensa vala que se formou na rua, jorrando esgoto o ano inteiro. Seu Elias já mora há 7 anos aqui e quando chegou já encontrou o esgoto. Ele diz que o problema atrapalha até as vendas no comércio. Há mais de 7 anos eu já encontro esse problema aqui, que já o pessoal fala, nunca arruma essa rua daqui, do Coroadinho aqui. Essa água vem daqui, Vila Conceição, passa direto aqui, a rua toda cheia de água aqui, é merda, cachorro morto o tempo todo aqui. A gente sofre com esse problema aqui no Coroadinho. Os candidatos sempre fazem de arrumar, mas nunca arrumaram nada. A política é mais quem vai arrumar coisa e tal, fala um bocado de coisa, chega na hora, não faz nada. Os moradores já estão cansados de esperar pelo poder público. Promessas já foram feitas, mas até agora nada de concreto. Até agora não apareceu ainda um vereador para fazer esse benefício aí, porque merece. Merece a gente ter um vereador que entenda a calamidade da humanidade. Porque eu falo sinceramente, isso aí é uma nojeira, um fedor que incomoda todo mundo. Já tem aquele sacolão, já tem esse açougue aí. Eu acho que isso é mais do que um absurdo. Aqui crianças, animais e moradores convivem com o esgoto. Quem passa pelo local também reclama das condições. Carros e motos quase são engolidos pelo buraco. Com certeza está muito complicado aí, quebrando as peças tudo aí das motos, né? Carro, suspensão é direto aí. Quase uns 10 anos que eu tenho passado aí direto aí, tá desse mesmo jeito. Não tem nada, não tem solução nenhuma. Apesar do sofrimento, os moradores ainda tentam acreditar que o problema vai ser solucionado e pedem providências. Já faz muito tempo esse problema aqui que a gente espera por benefício. Chega na época das campanhas políticas, eles vêm, andam descalço aqui e não tem hora para eles andar. Mas passou a política, acabou a história. A gente já espera por esse benefício aqui já há muitos anos e não adianta ele. A gente espera. O que a gente espera, e talvez a gente está botando fé agora, que talvez o prefeito, se ele tiver, por onde ele tiver agora, quer que ele, a gente está botando fé, porque um dos candidatos que está lá junto com ele ainda passou aqui e a gente está esperando, botando fé nele. A gente espera que ele talvez mande algum do secretário dele, dar uma verificada aqui nessa rua, dar uma olhada para ver como a gente está precisando de um benefício. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que o bairro está incluído nas obras de revitalização do asfalto, mas não disse quando o serviço será realizado.
A CEMOSP diz que trabalha como equipe para atender as solicitações de serviços de infraestrutura enquanto aguarda licitação para ampliar as frentes de trabalho. Já a CAEMA esclareceu que não tem rede de esgoto no bairro do Coroadinho e que a responsabilidade com as galerias é da Prefeitura Municipal de São Luís. Na semana passada, o programa SOS Guará esteve na rua Coronel Amorim, pertinho aqui da Lagoa da Jansen, denunciando o mesmo problema. A reclamação partiu do Caio Márcio, que mora no bairro há mais de 10 anos. Hoje o Caio nos ligou para dizer que no dia seguinte, à exibição da matéria no SOS Guará, a CAEMA, como prometeu a nossa produção, foi ao local e saneou a rua. Nossa equipe de reportagem voltou à rua Coronel Amorim para mostrar que o serviço já foi realizado e agradecer a consideração da CAEMA em atender prontamente as demandas dos nossos telespectadores. Eles fizeram a desobstrução aqui de um trecho da rua, aí pelo menos do esgoto a gente ficou livre. E não estava mais aguentando o fedor aqui do esgoto estourado. Agora pelo menos essa parte foi resolvida. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes. Estamos de volta com o SOS Guará. A presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente uma redução nos preços dos produtos que compõem a cesta básica. A promessa era uma queda de 12,5%, mas, segundo o setor de alimentos, a média deve ser de 9%. A indústria estima que os preços das carnes e peixes devem ser os primeiros a cair. Outros produtos, como café, óleo, açúcar e pasta de dente, que tiveram os impostos federais zerados, devem levar até 2 semanas para ficar mais baratos. O governo espera que os novos preços cheguem logo às prateleiras dos supermercados. Depois da redução de impostos da energia elétrica, chegou a vez dos produtos da cesta básica. Na última sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff anunciou a retirada dos impostos federais que incidem sobre os itens essenciais para a vida do brasileiro. Para o ludovicense, a notícia vem em boa hora. Conheça alguns produtos que devem diminuir o valor com a desoneração dos impostos. Temos a carne, o açúcar, o café e o óleo, que sofria incidência de 9,25%. Entre os produtos da cesta básica com maior incidência de impostos estão o creme dental e o sabonete, 12,5% de PIS/COFINS e 5% de IPI. Com a desoneração, a expectativa é de que esses itens fiquem mais baratos, melhorando as condições de vida do trabalhador. Produtos como o arroz, o leite, a farinha, a batata, legumes em geral e frutas devem manter os preços, pois não sofriam incidência dos impostos federais. A desoneração vai corrigir uma falha do governo federal, que primeiramente diminuiu os impostos dos produtos mais acessíveis à classe média. É a partir do próximo mês que o consumidor maranhense vai sentir no bolso a diferença dos valores. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o presidente do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, Fernando Barreto. Fernando, o que representa para o consumidor maranhense essa desoneração dos produtos da cesta básica? Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectadores. É significativo, né? Nós tivemos agora, o IMESC lançou exatamente hoje, o resultado da cesta básica de fevereiro. E houve um aumento em relação a janeiro de 3,5%. Isso para o trabalhador é bastante significativo, por conta de que a gente tem uma inflação do ano de 2012 de 5,74% e apenas em um mês os produtos da cesta básica, que são essenciais para a sobrevivência do trabalhador, têm um aumento dessa ordem de 3,5%, mais da metade do acumulado de todo o ano de 2012. A gente tem que levar em consideração que foi exatamente em cima dos pilares da questão do aumento do salário mínimo, acima do processo inflacionário durante a última década, e também da contenção dos preços da cesta básica, sempre menor do que o índice de inflação, que fez com que milhões de brasileiros saíssem da miséria e da pobreza absoluta e passassem a compor ao que se chama hoje da classe C, ou a nova classe média, que, de certa forma, deu uma estabilidade para a economia do país durante a década, apesar da crise internacional. Vamos detalhar quais são os produtos inseridos nessa redução de preços? Olha, o governo federal agiu de forma bastante correta, eu acho que até um pouco atrasado,
porque eu acho que desde o mês de agosto, setembro, estava bem sinalizado que estava sendo impossível conter os preços da cesta básica, o que de certa forma estragaria toda uma política econômica da última década, que é exatamente que fez com que fizesse essa nova classe média, que fizesse uma certa estabilidade da economia brasileira através do consumo interno dessa nova classe, que passou a ter mais recursos disponíveis para outros bens de consumo, além do essencial para a sua sobrevivência. Só para você ter uma ideia, Mônica, no ano de 2000, os 12 produtos que compõem a cesta básica, instituída pelo decreto do presidente Vargas em 1938, ela consumia 56% da renda do trabalhador. Durante a década toda passou, né? Hoje essa mesma cesta básica, esses mesmos 12 produtos, consome apenas 35% da renda do trabalhador. Ou seja, a gente saiu de um patamar de mais de 50% da renda do trabalhador só para a sobrevivência, para manter essa sobrevivência mínima, para apenas 1/3 do salário mínimo. Quer dizer, é bastante significativo. Esse recurso que ficou disponibilizado fez com que grande parte da população brasileira passasse a consumir outros bens, o que deu origem a um dinamismo maior da economia brasileira. Importante também a gente explicar que não tem só imposto federal. Quando você paga por um produto, ali tem uma série de impostos embutidos, né? O consumidor não tem consciência disso. Era importante a gente explicar o que incide além dos impostos federais. Olha, tem o ICMS, né? Eu acho que tem um imposto, se a gente for ver em cadeia, né? O imposto da gasolina, né? Porque praticamente todos os produtos são transportados aí por via terrestre, e então o custo disso em cadeia é muito alto. Tá? Tudo isso é passado para o preço final ao consumidor, né? Não tenha nem dúvida, nós é que pagamos tudo. Tá? Cada vez que o trabalhador vai ao mercado, que compra 1 quilinho de arroz, que compra 1 quilinho de farinha, por sinal, por falar em farinha, né? Eu não vou contar nenhuma novidade para vocês, telespectadores, mas a farinha subiu um absurdo, para uma inflação de 5,74%, a farinha de fevereiro de 2011 para fevereiro de 2012 subiu 122%. Que é um o arroz subiu 40%. Né? O feijão Maranhão, subiu. A farinha. Farinha, arroz, feijão e farinha é o prato predileto e de sustentação mesmo do trabalhador, não apenas maranhense, mas brasileiro. Principalmente nordestino, a farinha e o arroz. E a farinha subiu 122% no acumulado do ano. O arroz subiu 40%. Então, esse decreto agora do governo federal, presidente, chegou em boa hora, eu acho que chegou até um pouco atrasado, mas ainda chegou bem, e isso vai, de certa forma, reverter uma situação que estava se tornando caótica e estava comprometendo toda uma política econômica que esse atual governo, dando sequência ao anterior, traçou para que grande parte da população brasileira saísse da extrema miséria em que vivia. Ok, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Instante só. Estamos de volta para o último bloco do SOS Guará. A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira uma operação para retirar moradores de ruas dos semáforos de São Luís. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, os policiais percorreram os principais retornos e semáforos da cidade e apreenderam 22 pessoas. Os moradores de rua foram encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial no bairro do Monte Castelo. E agora nós vamos retomar a nossa entrevista de hoje com Fernando Barreto, presidente do IMESC, falando sobre a desoneração da cesta básica, medida anunciada pela presidente Dilma Rousseff, que você deve sentir no seu bolso mais ou menos daqui a 2 semanas. A gente estava falando do absurdo do preço da farinha no Maranhão, como subiu. Eu queria saber, doutor Fernando, já que o maranhense é um grande consumidor de farinha, minhas filhas não almoçam sem ter farinha na mesa, eu queria que você falasse se isso é resultado da baixa produção do Estado. Olha, sem dúvida, né? São uma série de fatores, mas a questão da baixa produção não apenas no Estado, mas no país, né? Os fatores climáticos levaram a que houvesse uma queda grande. Por exemplo, você pega o feijão, o arroz e a mandioca, tiveram queda significativa a nível nacional e a nível local. Tá?
Por exemplo, o feijão caiu nacionalmente em torno de 21%, aqui no Maranhão 19%, na última safra, na safra 2012. O arroz caiu a nível nacional em torno de 15%, aqui caiu 35%. Tá? E a mandioca caiu 14% nacionalmente e aqui no Maranhão caiu 6%. Então, esse aumento de preço também e principalmente é um reflexo da baixa oferta. Tá? A lei da oferta e da procura. Já foi o segundo maior produtor de arroz, por isso você está falando do arroz e hoje a gente caiu bastante nessa produção, né? O problema do Maranhão no arroz já vem há alguns anos, não é de agora, que o Maranhão deixou de ser grande produtor de arroz. Principalmente porque não acompanhou tecnologicamente os avanços que houveram em outros estados. Tá? A gente ainda trabalha aqui com a agricultura do toco, né? Ainda não é uma agricultura mecanizada como é do sul, e a produtividade é muito baixa, os custos de produção são muito elevados e a gente não tem como concorrer com outros estados que avançaram tecnologicamente. Então esse é o grande problema. A gente ainda planta em algumas regiões aqui do Maranhão, como os índios faziam no século passado. Tá? E isso, os custos de produção são elevados e a produtividade por hectare é muito baixa, o que faz com que nós não nos tornemos competitivos a nível nacional com outros estados que avançaram tecnologicamente. Mas eu digo, ainda assim nós temos uma das cestas básicas mais baratas do país aqui em São Luís, é isso mesmo? É verdade. Nós fazemos aqui em São Luís a cesta básica de São Luís, o DIEESE é responsável, e o DIEESE é responsável nacionalmente por 18 capitais e nós do IMESC fazemos aqui em São Luís. E sempre a gente faz o comparativo, sempre a gente lança a nossa cesta básica exatamente quando o DIEESE lança o dele a nível nacional de 18 capitais e apenas Aracaju, com R$ 238, é mais barato do que São Luís. Para você ter uma ideia, Mônica, telespectadores, esses mesmos produtos que compõem a cesta básica, os 12 produtos, em São Paulo é R$ 314, aqui em São Luís é 242. É uma diferença bastante significativa e isso tudo é reflexo exatamente de momentos que vive a economia e que nós aqui no Nordeste, felizmente, de alguns anos para cá, nós realmente recuperamos o poder de compra e conseguimos entrar no mercado de trabalho mais competitivo. E esse preço poderia ser ainda mais barato se o governo do estado acompanhasse o belíssimo exemplo aí da nossa presidente Dilma Rousseff e também desonerasse do ICMS os produtos da cesta básica. Seria uma boa dica, né? Eu acho que esse primeiro momento foi o governo federal sinalizou com essa, e provavelmente deve buscar parceria junto aos governos estaduais para que ocorra também uma redução ainda mais significativa, o que não deixa de ser bastante salutar para todos nós que somos trabalhadores e que precisamos ter uma redução, principalmente na cadeia alimentar. Ok, obrigada pela sua participação aqui no SOS Guará. Volte sempre. Por hoje é só. Eu que agradeço e estamos no IMESC à inteira disposição dentro daquilo que é o nosso trabalho, que a gente tem o prazer sempre de informar a população. Muito obrigado. Ok, amanhã estaremos de volta com o SOS Guará. Lembramos que você participa do programa fazendo a sua denúncia através do telefone 3194-1980. Ou se você preferir, envie e-mail para a nossa produção sosguará@tvguará.com. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 19 horas, e reprisamos o SOS às 6 da manhã. Até amanhã.